Vamos passar agora para a propedêutica diagnóstica, tá? Aqui a proposta, na verdade, é trazer algo bem prático, algo direcionado que vocês possam levar aí para o dia a dia. Primeira coisa do delírio é reconhecer que ele está presente. Depois disso, vamos em busca da causa, das causas, né? Na maioria dos casos. Começando aqui pelo reconhecimento, primeira coisa, obviamente, anamnese e exame físico, tá? A anamnese clínica, de uma forma geral, lembrar de incluir alguns fatores que vão ser esclarecedores aí no sentido da etiologia, tá? Então, vamos complementar sempre a nossa anamnese com questionamento de infecção recente, avaliar se o paciente tem comprometimento orgânico, se ele tem quadro de depressão, se ele tem histórico de alcoolismo ou abuso de alguma droga e, claro, quais são as medicações em uso, né? Muitas vezes a gente chega à etiologia do delírio puramente por associar o início da manifestação dos sintomas com o uso de alguma droga, tá? Isso não é infrequente, principalmente em pacientes idosos. Então, sempre vamos ter cuidado com essa questão de revisar as medicações que o paciente está em uso. Exame físico, às vezes ele pode até ser um pouco comprometido, né? A depender do nível de consciência do paciente, de como é que está o comportamento, se ele está colaborativo ou não. Então, nem sempre um exame neurológico bem detalhado ele vai poder ser realizado. Mas nós vamos fazer o exame, né? Tentar fazer o exame ali de uma maneira geral, sempre em busca dos principais focos. Então, vamos ficar de olho em relação a sinais vitais e estado de hidratação, buscar ativamente por foco infeccioso, né? Que é um fator de risco comum para o delírio. Avaliar nível de consciência e de atenção, lembrar que isso faz parte do critério diagnóstico. Observar se o paciente tem déficits focais, tá? Porque isso aqui vai mudar um pouco a nossa condição, né? A nossa condução do caso na prática, tá? Então, sempre que possível, vamos ficar de olho se o paciente, junto àquelas outras manifestações, tem algum déficit focal no exame físico. E procurar sempre estigmas aí de disfunções orgânicas. Isso sempre vai ajudar a gente a elucidar qual que é o diagnóstico, qual que é o fator envolvido ali, né, o fator desencadeante do delírio. Ainda em relação ao reconhecimento, na prática nós temos algumas ferramentas de rastreio, tá? Dentre elas, o CAM seria a mais bem utilizada, tanto na prática quanto nos estudos de uma forma geral. É uma ferramenta simples, rápida de se aplicar à beira-leito e que tem uma boa sensibilidade e uma boa especificidade. Geralmente é em torno de 90%. Então, dá para a gente usar com certa confiabilidade, tá? Lembrando que o CAM, ele é rastreio, tá? Para eu ter, de fato, o diagnóstico do delírio, eu tenho que me basear lá naqueles critérios do DSM-5 que vimos nos primeiros slides. Vamos conhecer um pouquinho o CAM, né? Obviamente, eu não quero que vocês memorizem a tabela, mas é interessante a gente, pelo menos, conhecer quais são os critérios avaliados, tá? A gente pode dividir aqui, ó, em 4 critérios e o rastreio ele é positivo quando o paciente tem obrigatoriamente os 2 primeiros, tá? Então, ele tem um início agudo e uma evolução flutuante e também ele tem desatenção. Esses 2 primeiros são obrigatórios. Além disso, ele precisa ter mais um, né, pelo menos desses 2 de baixo. Pensamento desordenado e ou nível alterado de consciência. Prático, fácil, dá para a gente fazer a beira-leito, não tem desculpa aí para rastrear delírio, tá certo? Mas lembre-se, isso é para a gente suspeitar. O diagnóstico mesmo, a gente vai ter que fazer aquela abordagem mais completa e tentar encaixar o nosso paciente nos critérios do DSM-5, tá? CAM é igual a rastreio. Inclusive, só a nível de curiosidade, existe o CAM adaptado para diversos ambientes hospitalares, né? A gente viu que a prevalência de delírio, ela varia muito a depender do ambiente que está sendo estudado. Então, a gente tem algumas adaptações do CAM, por exemplo, para unidades de emergência, para a unidade de terapia intensiva, tá? Mas isso não vem ao caso, eu só queria trazer aqui a mensagem para vocês de que existem as ferramentas de rastreio, que elas são de fácil aplicabilidade e que dessa forma não tem porquê a gente não usá-la, né? Vamos ter isso em mente para não deixar passar realmente nenhuma suspeita
nenhum diagnóstico. E aí, em relação à investigação das causas, novamente eu trago o mnemônico com as principais etiologias envolvidas, tá? Isso para a gente não esquecer de abordar todas essas causas, tá? Eu sei que são inúmeras, geralmente a gente tenta fazer uma avaliação ali mais focada, tá? Às vezes com a própria anamnese, com o exame físico, a gente consegue chegar na possível etiologia envolvida, mas em muitos casos a gente precisa lançar mão de exames complementares. E aí, quando eu falo dos exames complementares, eu trouxe aqui uma listinha com alguns, tá? Claro que eles vão ser direcionados para cada caso, é preciso sim individualizar, a gente não vai sair por aí pedindo exames para todos os pacientes, tá? De uma forma geral, é de bom tom que para todos a gente realmente acaba pedindo aí uma rotina mais básica, com hemograma, eletrólitos, função renal, glicemia, sumário de urina e uma urocultura. É pertinente que a gente faça isso, né? Caso a gente não consiga identificar alguma causa provável, né, por exemplo, algum quadro infeccioso, algum distúrbio hidroeletrolítico, né, algum distúrbio metabólico, a gente pode prosseguir essa avaliação inicial com outros exames, que vão incluir exame toxicológico de sangue e urina, gasometria, função hepática, função tireoidiana, dosagem de vitamina B12, sorologias e radiografia de tórax, tá certo? Mas existe também a neuroimagem, a punção e o eletroencefalograma, né? Exames aí mais específicos para a parte neurológica. E aí, eu devo pedir essa rotina neurológica para todos os pacientes em delírio? Não. Não, gente. Na maioria dos casos, a gente consegue chegar nas principais etiologias com anamnese, com exame físico e com essa rotina mais básica, né? Claro, os exames de imagem, né, os exames neurológicos, principalmente a neuroimagem, ela sempre tem que ser feita quando existe ali alguma alteração neurológica focal no nosso exame, e ela também deve ser considerada naqueles pacientes em que ficam ali com delírio mais persistente, apesar da correção de outros fatores, né? Então, você identificou o paciente em delírio, ele está desidratado, ele está com quadro infeccioso, você vai ali manejando nos primeiros dias, entra com antibiótico, hidrata, estabiliza ele clinicamente, mas ainda assim ele fica com delírio persistente. Então, nesses casos, também vale a pena a gente repensar e considerar uma abordagem mais específica, tá? Em relação à neuroimagem, não tem nada ainda muito descrito na literatura sobre a relação dela com o delírio. Na maioria das vezes, na verdade, o que se encontra na neuroimagem são alterações crônicas, alterações prévias, que até podem ser consideradas fatores de risco, né? Fatores predisponentes para aquele paciente, para que ele tenha delírio. Mas, na minoria dos casos, é que, de fato, naquela neuroimagem a gente evidencia uma alteração aguda, né? Uma alteração que necessite ali de uma conduta adicional e que aquilo vá resolver a condição de delírio do paciente, tá? Então, neuroimagem, punção e eletroencefalo fica realmente reservado para quadros mais específicos, não é rotina. Diagnóstico diferencial. Faz parte da propedêutica diagnóstica, né? Nem sempre a gente vai conseguir chegar, de fato, nesse diagnóstico diferencial, porque muitas vezes a gente não vai ter conhecimento do status de cognição prévio daquele paciente. Então, a gente pode ficar confuso se de fato aquilo é uma alteração aguda ou se é uma alteração crônica já, mas que tem ali alguma alteração aguda sobreposta, né? O caso ali, por exemplo, de delírio sobreposto à demência, muitas vezes isso não fica tão claro na nossa prática. Mas, claro, quando a gente conhece o paciente, isso acaba sendo facilitado, tá? Em relação ao diagnóstico diferencial, sempre considerar o fenômeno do pôr do sol, que na verdade são alterações, né, comportamentais de pacientes com demência, tá? Síndromes neurológicas focais, isso aqui o exame físico geralmente vai nos dar as pistas necessárias para que a gente possa fazer esse diagnóstico diferencial.
Doenças psiquiátricas primárias, nesse sentido, principalmente o curso da doença vai nos ajudar a diferenciar, né? A gente vê que as manifestações podem ser comuns, né? Essa questão da desorientação, alteração comportamental, alterações perceptivas, né? Isso pode ocorrer em pacientes psiquiátricos, mas vamos sempre lembrar que o delírio ele é agudo e que ele tem curso flutuante. Isso na prática já ajuda muito a gente a diferenciar se é de fato delírio ou se é alguma outra condição. E demência, tá? Demência, na verdade, eu peço que a gente veja aqui com um olhar mais apurado, porque é realmente um dos principais diagnósticos de delírio. E como eu falei, na prática nem sempre é tão claro essa diferença, se o paciente está em delírio, se ele tem um quadro demencial prévio e está ali com um delírio sobreposto, tá? Mas de uma forma geral, como é que acontece? A gente pode dizer de uma forma mais sintética que a demência, ela marcadamente tem um início gradual, diferente do delírio, né, que a gente viu que é aquele início mais agudo, mais abrupto. A demência não, o paciente tem suas alterações, mas elas tendem a aparecer aí de maneira gradual ao longo de anos. Além disso, essas manifestações geralmente são irreversíveis e progressivas. No caso do delírio, não. Você corrigiu as condições de base, né? Corrigiu ali aquelas etiologias, então, teoricamente, o paciente deve melhorar as manifestações. Na demência, não. Elas são irreversíveis, elas são progressivas. A outra coisa é em relação à variabilidade e nível de consciência, que nos casos de demência tendem a estar normais, né? Estáveis. A atenção, que é marcadamente comprometida no delírio, ela está normal nos pacientes com demência, e a psicomotricidade também, geralmente ela é preservada, só acontecem mais alterações em fases mais avançadas da doença, tá? Quando a gente fala em delírio e demência, vamos só deixar claro que são condições extremamente ligadas, intimamente ligadas. O que é que acontece? A demência, como nós vimos, ela é considerada um fator predisponente para o delírio, tá? Ela é um fator de risco para delírio. Pacientes com demências, principalmente demências mais avançadas, eles desenvolvem delírio com mais facilidade. Por outro lado, os pacientes em delírio também têm um maior risco de desenvolver demência. E isso é comprovado cientificamente. O que acontece é que o quadro de delírio por si só, principalmente pelo status ali de neuroinflamação, ele pode, de certa forma, acelerar a patogênese de uma demência, tá? Então, por isso que é importante estar atento, por isso que eu falei das complicações, tá? A gente precisa realmente ter um olhar mais cuidadoso para esse paciente em delírio e sempre que possível tentar estabelecer bem esse diagnóstico diferencial entre delírio e entre demência, né? Até porque são condições que são manejadas de uma maneira completamente distinta. Então vamos tentar deixar isso claro e chegar a um diagnóstico mais preciso sempre que possível.